Agora sim, bom dia para os que estão aqui presentes, bom dia, boa tarde, boa noite para você que assistirá na sua casa, ou até você que está aqui e terá que rever essa aula, ou necessidade de rever na sua casa, ok? Bem, pessoal, vamos falar hoje sobre IoT, ou Internet of Things, né? Ou Things, como queira, como Internet das Coisas aqui no Brasil. É uma área extremamente criativa, extremamente crescente e que não tem como ficar fora do meio agrícola também. Então, hoje nós vamos falar sobre um pouco do que tem surgido de oportunidades, perspectivas para o nosso cenário aqui, que teve início lá com o IPv6 em 2012 e tem crescido bastante aqui no Brasil. Vamos lá. Bem, como eu falei, Internet of Things, Internet das Coisas, ou IoT, então, ela serve para melhorar, né, ou para maximizar a vida das pessoas, de forma bem simples. Então, seja na eficiência de alguma coisa que a gente usa no dia a dia para melhorar a sua eficiência energética, o tempo de vida útil de uma bateria, ou sei lá, diminuir custos energéticos de alguma coisa, como um transporte, como sei lá, enfim, o que você conseguir mentalizar de coisas, você tem como usar IoT. Tudo hoje em dia é totalmente ligado a tudo, as coisas do nosso dia, né? Não existe como você mentalizar um dia sem que você tenha internet das coisas envolvida. Acredite, desde acender a chama do seu fogão para fazer seu cuscuz, ou o seu próprio ovo, o queijo que você come com o seu cuscuz, o próprio cuscuz, tudo tem internet das coisas envolvido, né? Quando eu estava na coordenação uns anos atrás, eu levei um pessoal em Lusiápolis para conhecer um plantio de 800 hectares de milho, que é plantado lá perto daquela fábrica da cachaça. Não, esqueci agora, quem for dessa região, me lembre. É da Acaraçuípe, professor. Caracipe, exatamente. Um pouco depois, do lado direito, tem propriedade do Zezé Nogueira, um cara jovem, filho de um professor de um representante da Embrapa, e ele nos levou lá, e alta tecnologia lá envolvida. Não estou falando só em processo de máquinas, implementos, estou falando em tecnologia de produção de grãos, em manejo, tá? Em insumos que ele utiliza. Então, isso tudo vem de pesquisa. Então, o conhecimento, de fato, ele precisa estar em movimento. A gente acha que as nossas noções, as noções que eu tive de adubação, enfim, de solos 1, 2 e 3, né, que vocês vão ver que são coisas distintas, geologia, fertilidade e conservação, elas evoluem, né, elas não podem ficar paradas no tempo. Então, as aulas que eu tive, provavelmente vocês terão aulas com outros assuntos. Isso porque, como eu falei, o conhecimento ele é evolutivo, ele é movimento, né, ele está sempre em movimento. E isso culminou com o que nós temos de revolução em tecnologia, porque um dos temas de trabalho de vocês, que eu vou passar, vocês vão ver lá que vocês vão passar o roteiro para vocês, é a evolução da agricultura. Que hoje em dia a gente já está na agricultura 5.0. Né? Quando eu estava na graduação, a gente estava sonhando em ter uma agricultura 2.0, né? Que era a agricultura com planilhas, com a utilização do computador no planejamento de plantio. Hoje em dia, nós já temos a substituição do homem por máquinas ou por sistemas inteligentes. Raspberry, eu vou mostrar para vocês aí já, né? Está tão na moda esses microcontroladores, que são coisas boas e coisas ruins. Se você pensar no lado de ser bom, é porque maximiza, porque diminui custos, porque acelera processos, mas é ruim porque gera escassez de mão de obra, né? Desemprego no campo. Vai falar sobre isso já, em breve. Bem, e essa revolução de tecnologia tem influenciado todas as áreas, como nossa área do setor agrícola também, que ela tem gerado objetivos ou busca objetivos cada vez mais ousados para os setores que, historicamente, sempre foi considerado como o terceiro setor. Então, o primeiro setor sempre foi das grandes indústrias, do comércio, né? Na verdade, do comércio e tecnologias, sempre foi o primeiro setor. O segundo setor das indústrias, né? Os países que sempre tiveram envolvidos com indústria pesada, de metalurgia, de serviços que atendessem à humanidade, né? E o terceiro setor sempre foi considerado a agricultura.
Só que hoje em dia, essa questão de setores, ela foi para o espaço, né? Esses setores, eles foram destruídos. Você mentalizar que todos os setores se comunicam hoje em dia. Então, eu conheço setores do meio agrário que são mais tecnificados do que muitos setores de comunicação, por exemplo, né, que é uma coisa que está muito... Sempre foi o expoente das tecnologias. Né? A comunicação sempre foi o expoente de tecnologia. As câmeras que aumentavam suas tecnologias de zoom, de pixagem, de câmeras aéreas com drones e tudo. Hoje em dia está tudo... Ou então, para finalizar, normalmente o que eu começo com a leitura de precisão, eu sempre começo com a frase que, na minha época, o céu sempre foi o limite, né? Ou na época de todo mundo, né? Na época dos que tem mais de 30, né? A gente estava muito, quando uma coisa estava crescendo, quando o time jogava muito bem, quando a empresa estava muito bem, dizia, o céu é o limite, né? Esse time aí, o céu é o limite. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia nem o céu é mais o limite, né? Com os drones, com os vantes. Então, a coisa muda completamente de prospecção, né? Está tudo muito alinhado. Então, é interessante saber que a internet das coisas está no seu dia a dia todos os dias. Nesse exato momento, nós estamos lidando com a internet das coisas. Hoje, assim, no seu celular, na sua cozinha, na sua TV que está ligada aí na sala, enfim, no desodorante que você usou, né? No café que você tomou, tudo existe. Tudo tem conexão com a internet das coisas. Beleza? Bem, primeira onda que surgiu foram com os correios eletrônicos, que aqui no Brasil nós chamamos de e-mail. Mas sempre... Né, tem uma galera que é das antigas, né, que tem professores amigos meus, eles não usam e-mail. Qual é? Qual é o de correio eletrônico? Né, que deveria ser, né, mas é mais uma expressão americanizada que nós importamos, né? E aí surgiram essa questão de comunicações. Um vídeo que eu postei para você, que eu gravei para vocês, fala sobre internet, antes de falar da internet das coisas. Então, a internet, ela surgiu com fins militares, né? Como quase tudo na nossa vida de tecnologia, ela surgiu com os militares. Na verdade, ela surgiu com outra coisa. A grama do vizinho sempre parece mais verde que a nossa. Isso é fato. Então, o ser humano, por si só, ele é um ser que essencialmente não é mal, que essencialmente não tem inveja, mas que, com o passar das informações geradas por gerações, né, por pais, por governos, enfim, ele acaba se tornando, um exemplo, são essas grandes potências que vão formando essas hierarquias que as grandes nações, que o seu país é uma grande nação, que você precisa manter aquilo. Então, isso vai passando de geração em geração para a juventude, e a juventude se torna, de fato, bairrista, né, querendo sempre o dele, querendo mais e mais e mais, e começa a envolver interesses políticos, e aí entra nessa disputa por batalha naval, espacial, né, por territorialista. Então, tudo surgiu no interesse de aumentar suas riquezas. Né? A internet surgiu, sim, vocês vão ver lá que o ambiente www, né, ou World Wide, wide, né, de rede, né, de wide, de WIDE, né. Então, o que acontece? O ser humano, ele buscava, na verdade, ele tem uma certa dúvida de quem foi de fato patrono, se foram os Estados Unidos ou os alemães, né, ou soviéticos, perdão, mas grande maioria dos relatos tendem para o Pentágono, né, aos Estados Unidos, que estava conseguindo se comunicar à distância por fios, né, com alguns de seus, né, com seus confrades, né, com seus exércitos. E aí eles perceberam que após a guerra essa tecnologia ficava obsoleta. Então ele convidou alguns pesquisadores, alguns cientistas, e esses cientistas maximizaram, né, a ideia aqui do IoT, né. Eles melhoraram o sinal, amplificaram os sinais, né, melhoraram a tecnologia de conversão de dados. E aí surgiu, de certa forma, a internet, né? Na verdade, os e-mails. Né? E esses e-mails começaram a ser trocados inicialmente nessa rede interna, que nessa intranet, para depois surgir a internet. Né? E essa internet, ela gerou uma rede, que é essa segunda onda aí, que nós chamamos de www, né? Que é o que nós usamos hoje em dia para acessar qualquer barramento, né?
qualquer permissão. Na verdade, quando você utiliza www. alguma coisa, você está solicitando a permissão para acessar o banco de dados, né? É um código que você diz, deixa eu acessar aí tua página, né? Na verdade, você está solicitando autorização para adentrar naquele ambiente, entendeu? Então, é por isso que nós chamamos, quem conhece um pouquinho, vai chamar de barramento, né? Que existe uma proteção em cada uma dessas páginas. E esse código que você gosta, por exemplo, www.ufal.br, isso aí é você digitando a solicitação já com a senha para acessar aquela página, entendeu? Se for uma ambiente privativo, vai vir uma sala de screening, né, de reconhecimento, e você coloca seus dados para logar, como, por exemplo, seu e-mail, né, sua conta do Google, do provedor que você use, enfim. Então, a segunda onda, ela surgiu com a utilização dessa rede para outras coisas, a não ser troca de e-mails, troca de correspondências. Então, ela começou a transmitir dados, informações que até então não existiam, né? Eram coisas mais restritas para informações texto, né? Arquivos super pequenos, leves. Hoje em dia começou, a partir da segunda onda, com a World Wide Web, né? Como eu falei para vocês, com a criação do ambiente WWA, a Rede Mundial de Computadores, essas conexões começaram a se expandir, né? Em uma coisa que era mais pentágono, né? E ela começou a se expandir, e hoje em dia não tem dono, não existe um dono da internet, por exemplo, não existe dono do www. É uma coisa que ficou imaterial, né? De tão valiosa que é. Então, a terceira onda, meados de 2008, né, por aí, 2007, 2008, começaram as ondas dos móveis, né, dos mobiles, como queiram, os que preferem a pronúncia mais americanizada. O Jobs, ele além de revolucionar criando o primeiro computador pessoal, que foi o Elisa, ele revolucionou criando o primeiro smartphone, né, o primeiro celular, o primeiro dispositivo móvel, né, por isso que existe o nome mobile. Você pode utilizá-lo em qualquer ambiente, né? Eu acho que é justamente essa mobilidade que deixa tão interessante a coisa. Eu sou da velha guarda, eu gosto de desktops, né? Eu gosto de computadores fixos, mas porque eu gosto de jogar, gostava de jogar, né? Gosto são computadores normalmente que são mais robustos, se bem que hoje em dia até isso o IoT melhorou, porque eu conheço notebooks gamers que são melhores, né? Tem um desempenho melhor do que certos desktops. A questão é o custo, né? Você monta um computador, um desktop gamer com 3, 4 mil reais. Se você comprar um notebook gamer por 3, 4 mil, acho muito difícil, mas não vai ter a mesma qualidade. Mas a tendência é que se minimize o preço, né? Daqui a uns anos nós teremos computadores com mais tecnologia com menores custos. Bem, e aí em 2012 surgiu a tal da quarta onda, né? Ou até hoje tem essa ideia do IoT, né? Do Internet das Coisas. Então, o IoT, você percebe que ele está utilizado em tudo. O cara está aqui tomando banho, né, em uma banheira, então está conectado com tudo. De acordo já com o celular, ele pode ligar a televisão, aumentar a luz, diminuir a luz, aumentar o aquecimento da água, enfim. As possibilidades são inúmeras, a depender das plataformas que nós utilizemos. Bem, a questão se isso é rentável, né? Se isso é rentável. Meados da década de 60, quando começaram os mainframes, as grandes máquinas, as máquinas gigantescas lá para decodificação de códigos de batalhas, de estratégias militares, né? Girava-se em torno de pouco mais de $1 bilhão, né? Que estava envolvido nessa parte de investimento em tecnologias, até então, porque isso era uma coisa obsoleta, que para muita gente era obsoleto, não sabia utilizar, então é obsoleto. Resumidamente, com a criação dos microcomputadores, com os computadores pessoais, lá meados de 87 a 90, né, com os perfis, os desktops com conexões de internet, né, a internet móvel, os dispositivos móveis, né? Aqui nós chegamos na internet das coisas, meados da nossa período aí 2000, a nossa década, né? Isso aqui por década.
nós estamos perto de 1 bilhão, né? Ou melhor, 15, desculpa, não tinha visto isso, né? Que estava olhando só isso aqui. 15 trilhões de dólares envolvidos no mercado da internet das coisas. E muito dessa parte aí, uma fatia boa disso aí, está envolvida também na agricultura. E, na verdade, hoje em dia, que era o terceiro setor, em muitos países, como a Alemanha, por exemplo, eles já tratam a agricultura como o primeiro setor. Lembre-se que em todo o período, nesses 2 anos, que nós quase que estamos passando de 1 ano e meio, né, que estamos em pandemia, mas o mundo está há mais tempo, né, então 2 anos mais ou menos de pandemia, um dos poucos setores que cresceram foi o setor da tecnologia, obviamente, aumentou a utilização de tecnologias digitais em casa, né? Isso aí é uma coisa que era esperado. Obviamente, as pessoas já estão saindo de casa, então estão utilizando umas plataformas como essa, né, nesse momento. Dispositivos que facilitem a compra, a comercialização, a não saída, né? Que você não precisa sair de casa. Então, obviamente, esse setor ia ser contemplado. Mas o setor agrícola, que deu suporte para essas pessoas que estão mais tempo em casa, estão comendo mais, estão buscando melhorar a sua alimentação. Então, isso não estou falando, está na tendência mundial, né? Os jornais falam isso, os números falam isso. Então, as pessoas buscam por mais alimentos, e obviamente o setor tem sido mais acionado, né? O nosso setor. A Alemanha, como eu falei, Noruega, alguns países que têm uma visão mais vanguardista para esse setor, já mudaram a agricultura de setor, já se tornaram a agricultura como o primeiro setor. Né? Isso porque ela foi assim, juntamente com a tecnologia, foi um dos poucos setores que não tiveram queda, ao contrário, sempre tiveram ágio, né? Tiveram crescimento. No caso do Brasil, né, você pode pensar que no ano passado foi o único setor da economia, mais que a tecnologia, que cresceu. O único setor foi a agricultura. Ou melhor, que conseguiu positivar 3% de crescimento. Né? Todos os outros ficaram ou estagnados ou em déficit. Né? Nós fomos o setor que conseguiu manter, né, economicamente, de certa forma, as suas funcionalidades, né? Assim, com menor índice de demissão, contratando pouco, mas contratando. Então, isso muito por conta da IoT, né, na internet das coisas, da agricultura de precisão. Bem, pessoal. Então, o cenário, como eu falei, é extremamente favorável. Se já era em 2012, quando foi criado, depois da criação do IPv4, que é o protocolo mais recente de comunicação, o IP é o login, como é que diz assim, o cartão de visitas de cada pessoa, né? É o endereço pessoal, né, de cada pessoa. Então, cada computador, cada máquina deixa registro. Pois não? É o RG, né? Por aí, por aí. É seu registro pessoal. Cada máquina possui o seu registro pessoal. Então, não pense você que gosta de apagar o seu histórico, né? Achando que é o hacker, né? Se você que anda, não sei se você chega a acessar a Deep Web ou simplesmente esses sites adultos, não se iluda, tá? A sua vida ela é 100% rastreada e rastreável. Culpa, por exemplo, da Google, né? Se você acha que a Google é boazinha e te dá aplicativos de graça, vá não. Tem muita coisa por trás disso. Eu sou muito fã da Google, quem me conhece sabe. Mas sabe que tudo tem um preço, né? Eles cobram muito caro pra gente, você não percebe ainda. Né? Já percebeu que quando você compra um celular, por exemplo, ou um notebook, você tem que acessar com sua conta. Insira sua conta da Google, né? Insira seu provedor, né? Cara, aquilo ali você está entregando sua vida inteira, pô. Cara, ele consegue... Por exemplo, estava esses dias aqui, gente, isso já aconteceu várias vezes, aposto que já aconteceu com vocês também. Eu estava conversando com a minha esposa aqui sobre uma bota, né, que eu preciso comprar uma bota para ir para o campo, eu vou ter minhas atividades em campo lá no Seca, e nesse período de chuva agora tem muita cobra e tal, eu disse, rapaz, eu preciso começar a comprar uma bota boa. Não é essas botas, né, 7 Lego, eu preciso de uma bota para ir para campo, que eu me sinto seguro. Rapaz, incrível. E eu estava conversando com ela, eu não estava acessando o celular estava perto de mim, assim. Eu estava com o celular em cima do sofá, assim. Mas não foi 2 minutos, não. Apareceu um monte de anúncios de bots no meu celular. Eu acho que já aconteceu isso com vocês, né? Então, tem uma piada muito... Isso acontece, professor, por conta do Google Voice, né? Que ele detecta a sua voz
E aí lança remarketing. Não, mas eu desabilitei o meu, brother. Assim que eu botei, eu desabilitei o meu. Existe um documentário que fala sobre isso. Exatamente. Esqueci o nome do documentário. Tem um documento que tem o Dilema das Redes, né? O Dilema das Redes da Netflix, e tem o Muito Além de Cidadão Kane. Eu acho que é esse Também, da Netflix mesmo. da Netflix, que é muito bom. Eu postei, inclusive, quando eu falo na internet, eu falo sobre ele, eu recomendo ele para vocês. Quando eu falo de internet, eu recomendo ele para vocês. Cara, Fora os casos, né, professor, que a gente viu na televisão de invasão de privacidade pelas próprias companhias, como o Facebook, como o próprio Google. por exemplo, eu descobri há 2 meses atrás que meus dados pessoais, todos eles estão na rede. O seu também tá. Foram 280 bilhões de vazamentos. Foi coisa da população. Rapaz. Foi a população do Brasil Então, toda, velho. Foi a população do Brasil toda. Descobri que o CPF da minha filha, em 2 anos, 2 anos e um mês, está rodando aí já, velho. Por quê? Porque algum hacker entrou e conseguiu hackear o banco de dados da Google, né? Do Facebook. E aí já era, brother. Já era. Todo mundo que tem celular foi hackeado, todo mundo. Agora, o que muda são as conexões. Por exemplo, minha esposa, os dados delas foram bobagem. Foi CPF e identidade só. Minha vida toda, velho. Carteira de motorista, tá tudo. Véio. Por quê? Porque eu acesso mais aplicativos que utilizam esses dados, entendeu? Então, minha vida toda tá na rede, véio. Toda. Eu tive que fazer um boletim de ocorrência online, até aconselho, caso você esteja nessa situação, cria um boletim de ocorrência online para se resguardar, né? Então, todo mundo foi afetado. Então, já conversamos falando sobre isso. Tem uma piada antiga, aquela época dos republicanos, enfim, não vou entrar em mérito político americano, até porque nós não somos americanos, ou melhor, americanos nós já somos estadunidenses, né? Americanos nós somos. Enfim, mas nos Estados Unidos, nas épocas das campanhas, o pessoal, você sabe que os democratas e os republicanos são muito intensos as discussões lá. E tem uma parada falando que eles estavam acusando como é que chama? O primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o Obama, de que ele investigava, que ele espionava as pessoas. E aí tem um menino que chega e diz, meu pai não gosta de você. O menininho chega de 3, 4 anos, enfim. Meu pai disse que você é uma pessoa ruim, meu pai não gosta de você. Aí ele para assim, olha para o menino e faz, ele não é seu pai, né? Ou seja, o cara sabe mais do que o próprio menino, né? Do que a própria família do cara. Então, a espionagem hoje em dia se tornou um bem muito valioso. Na verdade, não é espionagem. Vocês têm que entender que o bem mais valioso da humanidade, obviamente, eu estou falando de bem, não estou falando de bem imaterial, não estou falando de vida, de amor, tá? Pelo amor de Deus, estou falando de algo que move financeiramente o mundo, tá? Infelizmente, tem que ser materialista nesse momento. Muito mais valioso do que água, do que ar, que as pessoas colocam como um dos bens mais valiosos do mundo, é a informação. A informação, hoje em dia, é um bem muito caro, um bem muito valioso. E essas tecnologias, via de regra, trabalham com informação. A internet das coisas trabalha a coisa com tudo, inclusive com informação, principalmente com informação. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quem não tem, já não entrou em uma rede social, né? Eu sou da época do Orkut, extinto Orkut, Messenger, que está tentando voltar, o MSN. Cara, tinham tantos, na época nem existia Google, pra você ter noção. A gente usava Alta Vista. Foi com internet de escada. Pois é. Eu usei muito para conexão. A gente usava um ping, né? A gente usava, a gente logava à noite. Eu ficava com meus amigos, as amigas, obviamente, até 9, 10 horas da noite na porta de casa. Aí entrava, ficava esperando da meia-noite para conectar. Porque era mais barato. Só pagava um pulso. É R$100 ainda até hoje, né? Que era de meia-noite até 6 da manhã. Se você usasse durante o dia, pagava uma fortuna. Quando era noite, depois de meia-noite, você só pagava uma besteira. Exato, é R$100 o minuto, né? O pulso custava R$6. Então, a cada minuto você pagava R$6 pela conexão, entendeu? Então, madrugada, a gente só pagava um pulso. Então, todo mundo ficava. Então, assim surgiram os zumbis como eu, né? Os seres da noite, como eu, que costumam passar, os Dark Knights, né? Que costumavam passar a noite em claro. Depois que você tem uma bebê, meu amigo, quem determina seu sono é ela, né? Ela que precisa que você acorda, que você dorme.
Né? Por isso que eu estou aqui. Poderia estar no quarto, mas infelizmente ela foi dormir muito tarde, madrugada, e tive que tirar o computador do quarto, estava procurando um lugar. Bem, então é provado que não tem como tirar da nossa vida, isso é fato. Não tem como tirar da nossa vida. Então, com a criação do IPv6, que é o endereço, que é o código de registro mais avançado da atualidade, ele foi criado em 2016, mas até hoje é tido, em 2012, perdão, mas até hoje ele é tido como uma grande referência pela qualidade de segurança de protocolos de barramento, ou seja, quem pode e quem não pode entrar, acessar, desde o IP normal até o IP, protocolo padrão de IP, existiam barramentos, mas muito simples, porque a galera não mentalizava, não tinha essa ideia de que poderia ser algo tão perigoso. Hoje em dia, os protocolos de segurança são muito mais avançados e você precisa de senhas criptografadas. Um exemplo é o WhatsApp. Se você não tem ainda, por favor, instale no seu WhatsApp a configuração de segurança em módulo de 2 etapas, né? Porque já salvou muito minha vida, da minha esposa. Minha esposa, ela é veterinária e ela acessou um site de cursos, né? E quase todos os dias estava chegando solicitação para ela enviar o código do WhatsApp, ou seja, alguém estava tentando acessar o celular dela. Se ela não tivesse colocado o protocolo de 2 etapas, verificações de 2 etapas, alguém teria invadido o celular dela, hackeado as coisas, e ia ser um problema do caramba. Quem já foi hackeado sabe como é complicado, né? Então, vai lá no seu WhatsApp lá e coloca lá aquele verificação de 2 etapas que pode salvar a tua vida. Bem, então essas redes sociais, esses aplicativos, eles estão tão enraigados, estão tão dentro da gente que não tem mais como sair, velho. Não tem mais como sair. Véio. É impossível você mentalizar a sua vida sem olhar o seu celular e ver seu Instagram, ver seu WhatsApp, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por dia. Se você for, eu já tentei passar, 2, 3 dias sem olhar meu telefone, meu amigo, confusão dele, inclusive foi recente, né? Eu ficar sócio e eu tava com conexão muito ruim, desliguei meu telefone e fiquei lá, né, tipo índio. Nossa, velho, quando eu liguei meu telefone, bicho, só pedreira, só pancada, sabe? Então, infelizmente, ele não tem. Você tem que tentar fazer esse processo de depuração, né? Paulatino, assim, eu vou parar um pouquinho, diminuir, mas infelizmente está muito regado com a gente. Bem, então eu peguei do final para o início, então eu vou começar do início agora. Como foi que se começou, na verdade? Com a maximização dos processamentos, né? A criação de microchips, de chips cada vez mais potentes, de hardwares, né? de dispositivos sólidos, né? Como o hardware aqui, o celular, cada vez mais potentes, com mais potencial de processar dados em menor tempo, com maior agilidade, sem maior custo energético. Porque antigamente você pegava um processador da AMD, por exemplo, tem até os vídeos aí, a galera fritando bacon, fritando ovo em cima dele. Mas se vocês ouvirem um grunhido, é porque tem um porquinho da Índia aqui, ele tá... Toda essa linha dele fica pedindo comida, então não é nem um bicho, não, o bicho é um porquinho da Índia que tem, tá? Eu tô na área, eu falei, né? Bem, então, depois com esses grandes processadores e cada vez menores, começou-se a utilizar esses sensores de forma em lugares inusitados, né? Em lugares que, por serem minúsculos, cada vez mais, inclusive, como eu falei para vocês, para espionagem, e, obviamente, não podia fugir da agricultura, né? Não tem como fugir. Eu acho que o primeiro sensor que eu vi, assim, além do piloto automático, né? Aquele piloto o piloto automático, você tem um volante e tem um cilindro do lado, que é uma bolinha que ele vai girar, no que ele gira, o volante também gira, então tem um piloto automático e tal. O primeiro que eu vi foi isso aí, mas acredito que tenha sido o sistema de irrigação. Você está aqui e não tinha nem celular, assim, ninguém tinha esse aplicativo para isso, era tudo via computador. Então você tinha, sei lá, 80 hectares de uma cultura, 80 hectares. Então você programava irrigações separadas a depender da insolação, a depender do tipo do solo, a depender da percolação do solo, né, da lâmina de água de cada cultura, que nós chamamos de KC, o coeficiente da cultura, você resolver isso lá em irrigação. Né? Então, você poderia programar tudo em função disso. Imagina que eu tenho um recorte de 8 espécies, né, que você está trabalhando lá. Obviamente que a demanda hídrica é diferente de uma para outra. Então, tudo você programava no computador. Então, como eu falei algumas aulas atrás, não lembro quando, acho que na aula de Excel, eu estava falando com vocês que o agrônomo ele deixou de ser aquele cara que era bota de lama e tal.
obviamente, tem pessoas que gostam, eu gosto, né? Eu sou um cara que sou do mato, né? Sempre gostei de terra. Mas tem gente que não gosta. Isso não impede você de ser um agrônomo. E também você não está fora do perfil, porque hoje em dia, mais que nunca, o agrônomo ele é um gestor, ele é um programador, ele é um cara que vai organizar, um administrador, seja de empresas, seja de propriedades, tá? Então, mais do que nunca, você também vai ter que ir para o campo vistoriar e determinar padrões, né, de plantio, de colheita, de uso de insumos, né, obviamente, mas que tudo mais do que nunca você tem que ser muito bom no computador para planejar tudo para que execute bem. E esses sensores cada vez mais estão em voga, eu estou desenvolvendo há uns 2, 3 anos com o pessoal um sistema de produção de hidroponia residencial automatizado. O nome dele vai ser Hidras. Se você for fã de Vingadores, obviamente tem tudo a ver, né? Em relação ao Hidra. Né? E nós utilizamos esses sensores aqui, tipo sensor de temperatura, sensor de condutividade elétrica, sensor de umidade, sensor de luz, né? Sensores de agitação, né? Com rotores para a solução nutritiva já ir agitada, para ligar e desligar a bomba. Então, eles são conectados, é o que eu falei para vocês, a um Arduino. E o Arduino foi um boom na revolução, né, tecnológica, ele surgiu em meados de 2015, 2016, por aí, e é a menor fração de um computador. Na verdade, isso aqui é um computador. Aqui eu tenho os meus relés, os meus modos de conexão desses sensores. Esses sensores são conectados nessas partezinhas aqui. E aqui eu tenho um dispositivo de dados, né, que é uma porta USB pequena, tipo aquela porta de impressora, aquele lado quadradinho do cabo. Se eu tivesse na aula prática, eu mostraria vocês isso em aula. Então, nós estaremos, inclusive, eu tenho 3 plataformas dessa lá, nas duas, né? Tenho 3 de Arduino e tenho 2 de Raspberry, que nós estamos usando até nesse momento, nós estamos usando ele. Então, esse aqui é um USB mais antigo, mas funciona, é totalmente eficiente. E aqui a entrada de energia, que é um plugzinho muito parecido com o do notebook. Uma plataforma dessa, em torno de... Aqui no Brasil você encontra completa com R$200, R$180, nessa faixa. O Raspberry não. Os PI, né? Ou os abelhas, como são chamados, o sistema BIM, eles são bem mais modernos, são mais leves, pegam plataformas mais avançadas. Você percebe que o USB já mudou o padrão para o convencional agora, tem um dispositivo de USB e tem uma placa de vídeo aqui, ó, se você prestar atenção, se você parar. Isso aqui é um HDMI, né, que já faz conexão com plataformas. Então, isso é um computador simples, bem primitivo, porém é um computador. Você desenvolve, nós temos essa parte amarela aqui, a parte de energia, e aqui o chipset. E aqui, como eu falei, os módulos relés, né, de conexões. Você pode conectar várias plataformas aqui. A tendência é que esses computadores, essas plataformas ficam cada vez menores. Isso aqui nós utilizamos em todos os sensores que você imaginar, né? Sensor de... Eu coloquei aqui a abelhinha, foi proposital, porque tem um professor aí, o professor Roger Billing, ele é acho que sueco, não sei bem, não sei qual a nacionalidade dele, enfim, mas ele não é daqui do Brasil. Ele fala muito bem brasileiro, mas ele não é do Brasil. E ele trabalha com abelhas. Ele falou comigo há uns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, como nós poderíamos determinar o estudo da abelhas por agricultura de precisão. Na verdade, era zootecnia de precisão. Cara, eu vi trabalhos sensacionais, a galera colocando microchipando algumas abelhas para ver movimentos. Qual é a frequência diária, né, qual é a rotina diária de uma abelha, qual a distância máxima que ela se locomove do seu ninho, né, da colmeia, qual a rotina dela dentro da colmeia, qual a área de ataque, se ela ataca em relação ao vento, tem uma porrada de coisa. Eu não vou saber quais são as variáveis que são importantes. Putz, mas daí você tem uma abelha que você pode imaginar o potencial para isso. Assim como para peixes, vaca. Eu lembro que a gente desenvolveu um comedor automático lá no SECA para vaca, porque foi assim, o professor Jorge e o professor Fábio, esqueci o sobrenome dele. Não vou lembrar. Fregadoli, lembrei. Fábio Fregadoli. São os dois do setor de bovinocultura do céu. O que aconteceu? Eles estavam tentando determinar o rendimento de carcaça, ou quanto aquele animal ingeria
e convertia em carne, entendeu? Assim, traduzindo de forma bem simples. Tem outras variáveis, obviamente. Mas imaginemos, se ele tem uma ingesta de 100 quilos de ração, quanto desses 100 quilos vai se tornar alimento, vai se tornar carne, entendeu? Basicamente é isso, conversão de ração e proteína em proteína animal. E aí tinha um problema sério, porque normalmente o pessoal faz o quê? Eles tiram esse animal e colocam num quadrado de 5x5 e metem comida nele, premix, né, mel, capim, sal, enfim, água, para comer. Então, isso muda o perfil do animal. O perfil do animal, o bovino, ele é um animal que ele é criado para ser criado em rebanho, em manada, entendeu? Então, viver em comunidade, socializando. Então, não adianta você tentar pegar uma amostra dessa, é que você pegar um ser humano, mas, vamos ver se tu come. Pega ele, separa da família dele e coloca num quarto, come, entendeu? Então, ele vai alterar o perfil dele. Ele vai ou comer menos, ou comer mais. Não vai comer o padrão normal. Então, pensando, o que a gente fez? A gente criou um funil num curral, que ele ficava todos os dias e colocou um brinco nesse animal. Um brinco com um Bluetooth, sensor Bluetooth. E na porta tinha um Raspberryzinho que se comunicava com esse Bluetooth, que os leitores do Bluetooth ficavam lá. Quando esse animal se aproximava, e ele era treinado, obviamente, ele foi treinado. Quando ele queria comer, ele comia naquele local. E os outros, a baia dele era diferente. E ele ficava, sempre tinha comida melhor lá, sempre tinha um mel, sempre foi diferente. Ele comia lá. Por que ele não podia comer fora? Pode comer fora, mas a proporção de comer fora era bem menor. Então, o que é que nós fizemos? Colocamos um Bluetooth para se comunicar no Raspberry e uma portinhola. Então, a portinhola só abria para ele quando se aproximava até 30 centímetros. Quando chegava a 30 centímetros, ele abria, o animal passava, pastorava lá, pastejava, não sei o nome correto, naquele curralzinho dele, comia e voltava. Os outros animais não podiam entrar. Não cabiam 2 animais. E a passagem era só para ele, deu para entender? Então, a utilização disso é infinita. É só você mentalizar. Eu costumo dizer aos meus alunos que o mundo é de vocês nesse sentido, porque você tem que ter ideias novas. Você não pode repetir as ideias que nós tivemos. Tá? As ideias são de vocês. E fica claro aí. E para finalizar essa parte aí de cenário, mais do que nunca estamos presos. Estamos presos a sensores, a conexões, e esses sensores eles estão ou sumindo ou diminuindo. Em que sentido? Antigamente, para você ter um banco de dados, você tinha que ter um computador, um HD externo, né? Comprar um HD de 1 terabyte, né? Ou se fosse coisa do outro mundo, né? Antigamente a gente usava esses... Enfim. Hoje em dia, tudo é em real, por exemplo, falando a nível em nuvem, né? Você não precisa ter uma parada física ou um hardware físico aqui para ter uma computação em nuvem. Vou dar um exemplo, os nossos dados da Google, né? Pois não? Meu primeiro computador, quando eu comprei, ele tinha 32 megas. Era o meu também. Também tinha também. Aí fui dessa geração também, velho. Eu tive um colega, o primeiro contato com o computador quando eu tive 17 anos. A mãe de um colega meu era professora da UFAL e tinha aqueles projetos, só podia comprar quem era professor, quem era funcionário público, né? Não era limitada. E ela passou 2 dias para instalar o Windows 3.11 no computador dela com 10 disquetes de papelão. 10 ou foi 20 disquetes de papelão. Poxa, bicho. Não duvido não, cara. Não duvido não, de fato. Eu tive um Duron. O meu primeiro smartphone tinha muito mais memória do que o meu primeiro computador. Justamente. Não, pô. Por exemplo, eu estou usando um notebook agora, e o meu celular tem dobro de processamento do meu notebook aqui. É um dobro. E sem falar que o do notebook é para tudo, né? O processador do notebook é para tudo. Já o processador dos smartphones, eles são dedicados, né? Você vê que ele tem vários núcleos. Então, é um núcleo para imagem, um núcleo para vídeo, né? O que eu falo na área é o ecrã, né? A tela. É um núcleo para tela do toque, outro para dados. Então, a tecnologia é muito mais avançada.
Então, ó, falar em nuvem, já que você falou em celular aí, todos os seus dados, se você permitir, porque tem muita gente que não sabe disso, né? Eles ficam automaticamente na nuvem. Um exemplo, né? A Google, todas as fotos das minhas filhas, né, do meu dia a dia, profissionais. Eu tenho pastas aqui na Google que eu vou salvando meus álbuns. Né? Aí ele tá. Até então, isso é gratuito, porém limitado. Por exemplo, se não me engano, a conta normal são 20 gigas. A minha conta institucional era de 1 tera. Passou para 100 megas, 100 gigas. E há rumores que no próximo ano ela vai ser paga. Ou seja, suas informações não são suas. Você tem aquela confiabilidade que você tá salvando no Google, tá lá no meu e-mail. Já pensou se o e-mail fosse pago? Vai chegar esse dia, vai chegar. Porque eles é como se fosse uma droga. Eles já foi pago. Hã? O e-mail já foi pago. O senhor lembra não que a gente tinha que, para poder fazer um e-mail, eu não sei se o senhor trabalha na UFOL, mas quando eu tive meu primeiro e-mail, foi da AOL, e era pago. Não, nunca tive, não. Já tive da... Era pago. Não, eu tinha da Altaviva, sou pobre, eu sempre fui pobre, eu não podia fazer essas coisas, não. Eu procurava, se tinha pago, acho que existia. Não existia aquelas contas da IG, né, do cachorrinho, mas tinha uma parada de benefício, né, tinha televisão, tinha umas coisas envolvidas lá, tinha muita coisa. Né? Ele era um pacote, né? Era um pacote. Entendi. Mas logo, velho, logo vocês vão ver isso no dia a dia, né? Todas as plataformas vão começar a cobrar. Vocês vão ver. Bobagem, mas vão criptomoedas, né? Tipo, 5 centavos ao mês. Vocês vão ver. Vai começar a surgir uma parada assim. Porque, como eu falei, é como uma droga. Ele dá para ser gratuito. Usa aí, velho. Usa aí. Eita, como é massa. Bom demais, bicho. Você salva aqui tudinho, fica tudo... Você não se preocupa, tem um HD. Antigamente era assim, tinha que andar com a porrada de DVD. Eu andava nos cantos da minha bolsa os meus programas no DVD, um porta-CD, né? Ou porta-DVDs. E eles foram aumentando com o passar dos anos. Que você achava um jogo bom, um filme bom, um programa legal, não tinha super downloads, não tinha essas paradas não, você tinha que ir guardando. Então, você era o seu repositório. Então, eu andava com uma mochila nas costas, e eu usava 2 cases, né? Tinha 2 cases, um de CD, que eram as menores, e outro de DVD, que era grandão assim, ó. Era né, para quem era da informática. Exatamente. Era uma coisa que o cara ia fazer assistência lá em casa, ele já sabia que eu era da assistência técnica pela mochila. Exatamente. Eu tenho uma mochila até hoje, tenho mochilas boas, por sinal. Professor. Oi. Mesma coisa vai ser esse negócio do Pix. Já tá sendo, pô. Tá sendo pago. A Caixa Econômica... cobrar, tá muito não, eu já paguei esse mês agora. Eu uso muito o Pix da Caixa Econômica e eu já vi que teve um desconto na minha bandeja lá, a minha cesta de como é que chama? Você paga uma taxa mensal por mês, né? A minha, eu não vou lembrar. Eu sei que eu pagava R$16,90, que era mais barato para minha conta. E aí eu fui ver, eu sou um cara muito curioso para meu dinheiro. Eu não sou mão de vaca, não, pelo contrário, eu sou extremamente inteligente a usar meu dinheiro, é diferente. Eu lembro que eu fiquei lá, aí do nada, 26 em alguma coisa. R$10 aí, aumentou R$10 de quê? Aí eu mandei um e-mail, tem um serviço muito bom que eu usar o aplicativo da quem quiser Caixa Econômica, o aplicativo é um lixo, é muito ruim, eu acho que é o aplicativo de todos os bancos. Mas o serviço no WhatsApp com o Aquiles, que é o Oi Caixa, é sensacional, véio, muito rápido, muito rápido. Aí eu perguntei, o Aquiles, não é porque você superou o limite de 10 Pix por mês. Puxa, eu tenho um limite de Pix? Por que está dizendo isso aqui, né? Pix é gratuito, enfim. E agora, eu falei com a Dito Virtual, disse que a partir de 2022 vai ter um custo, não vai ser IOF, vamos inventar outro nome lá, outro gasto. Em cada operação, por transação vai ter um valor, né? Parecido com o IOF. Enfim, preparemos. Vai ser uma tendência. Não precisa arrecadar, então eles inventam uma forma de... Exato. Todo mundo, pela facilidade. Exatamente. Mas ó, isso aí é IoT, pô. Isso é IoT.
Inclusive, o Bruno, vocês vão conhecê-lo em breve, ele é um técnico lá do SECA, ele é um técnico de informática de lá. Ele está terminando o doutorado dele em Portugal. Eu comentei já alguma coisa sobre ele algumas aulas atrás para vocês. É um cara muito amigo meu e ele foi para Portugal fazer o doutorado dele em segurança de bancos. Em segurança, ele criando protocolo de segurança de barramento em bancos e operações digitais. Ou seja, o Pix, ele não surgiu aqui. Ele foi implementado aqui, mas ele não surgiu aqui. Isso sempre existiu, cara. Tá? Até porque nos outros países não tem tantas bandeiras de banco como aqui. Um exemplo, Portugal só tem 2 bandeiras de banco. Vocês já viram isso, mas Portugal, né, os bancos eles são unificados. Existem 2 grandes empresas que têm grandes grupos de bancos. Então você pode se comunicar entre eles sem precisar pagar IOF, entendeu? Então não tem para que ter um Pix, porque já existe, entendeu? Você quer fazer uma transferência entre bancos, você não paga a taxa que paga aqui, então é mais rápido. Isso sempre existiu, na verdade. A Pix é a versão nossa que copiando modelos e adaptando aqui. Vamos lá. Tá, e a tendência é que tudo isso, galera, todas as tecnologias gerem muita grana. Muita grana. Se você analisar isso aqui, subiu 5 vezes, né? Veja que em 2014, né, 8,7 milhões de dólares por milhões de acessos. Cada pessoa que acessava máquina por máquina, esse M2M aqui significa machine to machine, ou seja, máquina conectando máquina, né, pessoas se comunicando. As pessoas pensam que é o fato de eu mandar um e-mail para alguém. Não é isso não. É o fato de eu sentar no computador e abrir um programa, já estou me comunicando com outra máquina, tá? Um exemplo é uma máquina que esteja conectada à internet, pense nisso. Quando não estou falando com ninguém aqui, estou só olhando meu e-mail e vendo a atualização da CNN, por exemplo, né? Sabe que eu gosto de ver. Aí eu estou vendo aqui, estou vendo a CNN, massa. Você está acessando o seu e-mail, está acessando a banco de dados do Google, que está lá na casa do caramba, no deserto, ou frio ou gelado. Porque esse aqui deve ter só quente, mas não é, né? A Antártida é considerada um deserto frio. Né? Então, eles fazem esses bancos de dados e escondem no mundo. Escondem, para que ninguém vá lá roubar essas informações. Que informação é dinheiro, é poder. Então, no que você acessa seu e-mail, você está acessando esse banco de dados. Então, é já considerado uma operação monetária para a Google, entendeu? Eles ganham pelo nosso acesso. Né? A exclusividade que ele nos dá em oferecer as marcas, elas pagam para a Google fazer propagandas, né? E aí, cada vez que a gente acessa, tá vendo? Ó, eu tenho 5 milhões de acessos, 8 milhões de acessos por hora, por minuto. E a galera diz, então vou fazer propaganda. É a mesma coisa, se você tem grana, você vai querer fazer uma divulgação de um evento seu na rádio do seu bairro, ou na Gazeta, ou nessas rádios de maior impacto, deu para entender? Então, aqui é a mesma coisa. Tá? Então, existe uma coisa por trás que também faz essa divulgação. Então, o Brasil sempre esteve, desde o início, né, do processo de informatização, que aqui foi em 84, o ano que eu nasci, né? Em 84, quando eu nasci, o Brasil entrou num programa de utilização de internet, né, vinculado lá ao UFRJ, um projeto do CNPq, de pesquisa e tal. Mas desde que ele iniciou e popularizou a internet, o Brasil sempre teve nos top 10 mundiais da utilização de arrecadação em utilização de máquinas, PVP. Nós tivemos várias... que foi, papai? Vou falar. Nós tivemos várias crises, nós tivemos muitos problemas, né, com a política disso aqui no Brasil, mas sempre tivemos uma média superior à média global de crescimento com a utilização de computadores. Nossa média anual é em torno de 45, isso antes da pandemia. Hoje em dia deve estar muito mais, muito mais. Eu conheço cara que nunca pegou no celular na vida, nunca pegou um computador na vida, que hoje em dia está fera, porque foi forçado, né? Nós temos a tendência, o ser humano é condicionado pelo ambiente, pelo meio. Nosso meio, hoje em dia, é um meio de tecnologia, mesmo que não goste, está sendo forçado a ter que usar, infelizmente. Né? Então, a tendência é que, nesses serviços, né, ele passe de 1,5 bilhões para 500 bilhões de dólares em serviços. Então, esse crescimento, essa curva exponencial quase,
foi dada, foi maximizada pela pandemia. Não vou nem dizer que isso é uma coisa boa, né? Um benefício para o setor, pô, é até ruim dizer isso. Mas, de fato, o setor cresceu muito por conta da pandemia. E a tendência é que vocês e nós, né, tenhamos que aprender a ganhar dinheiro também com a agricultura à distância. A tendência é essa. Então, sinceramente, minha gente, ninguém sabe ao certo, não. Eu acabei de tomar a primeira dose, né? Você sabe que eu tive uma super reação, e graças a Deus já descobri que era com uma medicação minha, passei super mal. Mas entendo que eu não posso diminuir como é que eu vou dizer, sei lá, o cuidado, né? Tem que aumentar, pelo contrário, né? Vem boato que não há relatos de terceiras ondas de infectologias, pelos infectologistas. Vários artigos dizem isso, que todos os vírus eles se manifestam no máximo em duas etapas, não em 3. Aí são vírus tão novos, tão modernos, que estão se preparando para a terceira onda, né? Não existe isso, mas estão se preparando, né? Acabei de ir para o médico, como é que isso, olha, eu sou infectologista, nunca vi uma terceira onda, nenhum tipo de outro vírus. Peste negra, gripe espanhola, só falando no máximo 2 ondas. Agora, se surgir a terceira onda, vai ser novo. Então, o cenário é bem catastrófico mesmo, então continua tudo aí. E isso faz com que todo mundo tenha se dedicado demais à utilização de dispositivos, né, com tecnologia, né? Então, provavelmente vocês serão a primeira geração de agrônomos à distância, né? Deus queira que não. E a gente vai ter que se adaptar. Eu vi isso com péssimos olhos antes da pandemia, mas infelizmente eu estou vendo que é uma tendência que a gente tem que se adaptar, tá? Não tem por correr muito. No atual cenário, não tem muito o que fazer, não. É tentar buscar meios de melhorar, mesmo a distância, aprender a estudar sozinho, buscar material. Isso, a autonomia de ensino é muito ruim, velho. É péssimo, você disse. Muito ruim. Então, o uso da IoT, né, entre outras coisas, poderá ser um instrumento para a implantação de políticas públicas que se traduzam em significativos benefícios para a população. Um exemplo típico disso, que eu costumo dizer aos meninos, é esse Citamob, né? O Bruno, como eu falei para vocês, o cara que foi fazer, o Bruno foi um dos idealizadores aqui na UFAL, quando ele estava no mestrado dele. O grupo dele de pesquisa que determinou o Citamob. Cara, é uma tecnologia super simples. Você pensa que é outra coisa do mundo, mas não é. Tem uma tecnologia chamada de RFID. Eu não vou lembrar bem o que significa toda a tradução, mas basicamente é como se fosse reconhecimento por tags, por etiquetas via ondas. Basicamente é isso, radiofrequência. Vou dar um exemplo. Se alguém já viu aqui, se você for comprar alguma coisa numa loja, né, Americanas é o que tem mais isso, eu já percebi. Eu lembro que quando eu fui comprar CD, antigamente quando eu precisava CD de rock, CD diferente assim, eu comprava ou uma parada que chegava de uma revista que vinha CD de graça, assim, CD sem você pedir, né, você tinha que pagar. Eu não lembro bem qual era o nome, mas você tinha um catálogo que você comprava uns anos atrás, chegava na sua casa, ou você ia nas Americanas, nas grandes lojas que tinham alguns discos. Eu lembro que o primeiro CD do Foo Fighters que eu fui comprar, putz, demorou pra caramba, eu tive que ir nas Americanas e esperar para chegar. E aí, quando eu fui comprar, eu, matutão de Colônia Leopoldina, eu peguei, dei o dinheiro à mulher e não atentei, que não tinha tirado a etiqueta, né? Quando eu fui passar, velho, maior vergonha, né? Não, mas eu paguei, expliquei, né? A mulher que, na verdade, esqueceu de tirar aquele... Mas aquele ali dentro tem uma tag. Uma tag é uma etiqueta. Uma etiqueta, as pessoas... Por isso que é etiqueta de roupa, mas é como se fosse uma etiqueta digital. É uma etiqueta que ela foi programada para se comunicar com alguma coisa. No caso, ali, um sensor de Bluetooth. E quando você passa, se ele lá não tiver sido desabilitado, ele vai apitar. Deu para entender? Então, a mesma coisa acontece nos ônibus. Só que a radiofrequência não é via Bluetooth aqui do shopping. É por onda de rádio. Que é aquela, por exemplo, aquela que está lá alguns pontos, vários pontos da cidade, os postes, inclusive, às vezes tem anteninhas, não sei se você já percebeu, no ponto de ônibus. Aquela pontinha é o leitor, é o que está captando o sinal de onda, a frequência daquela etiqueta. Os ônibus possuem várias etiquetas. Não é etiqueta que é pequena, é uma caixa, que é um sensor que está emitindo um sinal, ele emite um sinal. Então, como é que eles sabem calcular o trânsito? Como é que eles sabem a distância que você... o tempo que vai chegar até você? Imagina eu estou aqui no Graciliano, imagina que o meu ônibus está lá na Ponta Verde.
Como é que eu sei que ele está lá? Porque tem uma caixa, está dentro do ônibus, e está se comunicando com várias antenas que estão no trajeto, deu para entender? Então, se o cara está lá, e tem vários outros ônibus, eles se comunicam entre si, é colaborativo. Então, o cara está na frente de Lima e está se movendo, as antenas estão se movendo rápido. Então, se eu tenho 3 antenas, o ônibus passa na primeira antena, da primeira para a segunda, que tem 1 quilômetro, ele passou 3 minutos para chegar de um para o outro. Então, ele está se movendo a 3 km por hora, deu para entender? Ou melhor, ele percorreu 1 quilômetro em 3 minutos. Está se movendo, eu calculei inverso, não é isso não. Mas dá para entender. Então, para percorrer X quilômetros, mas lá na frente tem uma aglomeração de carro lá, teve um acidente e tal. Ele vai calcular justamente essas distâncias dos ônibus, que tem as caixas, para essas antenas. E assim, eles fazem essa parada. Da mesma forma, a gente está fazendo agora para carro de cana, para chegar no pátio, né, para tempo de colheita, de queima de cada cana. Qual o tailão que já está pronto para corte. Hoje em dia estão usando essa parada em uma porrada de coisa, minha gente. Muitas utilizações. E é por isso que eu peço esse trabalho a vocês. Onde é que vocês podem utilizar essas tecnologias? Onde? Ou quais os ensaios? Pô, todo semestre chega gente com coisa que eu nunca vi na vida. Eu acho que a ideia é essa. Então você não tem que saber de tudo. Né? Eu acho que no semestre passado chegou um cara com um aplicativo para identificar um robô sozinho. Né? Ele identificava a planta daninha e já aplicava herbicida sozinho. Numa agricultura, numa permacultura, né? Uma agricultura permanente, residencial. Era uma horta grande, e aí tinha uma barra assim, mistura com uma barra, e um robozinho com a câmera. E ele identificava, assim, ele fotografava, identificava, e ia lá e aplicava separadamente as doses e os tipos de herbicidas para cada tipo de planta daninha, por exemplo. Eu nunca tinha visto isso, por exemplo, né? E a tendência é que a coisa seja nesse tipo mesmo. Né? Então, fica a critério de vocês em que vocês vão utilizar e tudo mais. Onde é que vocês vão trabalhar. Bem, então, vamos pensar em estrutura. Como é que funciona isso? Tudo está dentro do hardware, né? Na parte física, na parte sólida, na parte que se comunica com o software. Na parte que nós chutamos, lembra? Tudo que você chuta é um hardware. Tudo que você xinga é um software. Você não é capaz de chutar. Então, vai depender, primeiramente, dos sensores, das condições de conectividades, né? Então, deu exemplo aqui dessas benders, né? Desses aplicativos. Eu uso, inclusive, a minha está em manutenção, mas eu acabei de comprar uma extensão aqui da minha bender, que ela tem um oxímetro. Então, você já vê a taxa de funcionamento dos seus alvéolos, né, de fixação do oxigênio no seu corpo, enfim. Então, esses sensores, né, também, esses sensores, esses aqui são acoplados, sensores isolados, câmeras, sensores métricos, de temperatura. Hoje em dia, esse sensor, cara, vai depender da sua necessidade, né? O que você tiver precisando, você busca na internet, você vai encontrar. Hoje em dia, o grande distribuidor de sensores é a China, que eu não consigo entender como é o país que teve crescimento em quase todos esses seus setores, né, mesmo em tempo de pandemia. Mas, enfim, é outra situação. Não quero falar sobre isso. E aí nós temos os provedores, né, de tecnologias que se comunicam com esses sensores. Nós temos a Light, que é um tipo de walkie-talkie, né? Teve até aqui no Brasil, não vou lembrar qual era o nome da marca, que era um celular com mix de walkie-talkie, não sei se vocês lembram, que você falava separado da pessoa. No Rio de Janeiro, quando eu fui, o pessoal usava muito lá. Os taxistas, eles se comunicavam muito. Era um celular, ele era até bonitinho e tal, mas era bem baixinho, bem barato. E o aparelho era super caro. Mas você não pagava, tipo, plano, porque vocês falavam com a pessoa uma pessoa falava, depois a pessoa falava, respondia e tal. E era essa tecnologia aqui da LTE. Então, nós temos a Wi-Fi normal, né, tradicional, e tem os sensores Bluetooth, né, que são os mais utilizados. Por que os sensores via rádio estão ficando obsoletos? Por vários motivos. Pela tecnologia tem aumentado, a taxa de frequência é menor,
Se você foi da geração também que usou internet via rádio, como eu usei, que tinha que ter uma super antena na porta de casa, e o cara direcionava a antena dele para sua casa para tirar, para dividir o sinal e tal, você percebia que o sinal era bem fraco, né? Então é uma tecnologia que está em estado de obsolência, né? Então vai ficar obsoleto logo, logo, né? Porque nós temos tecnologias mais avançadas, mas ainda é útil, dependendo do sensor, se for um sensor pequeno, né? Aí os sensores de agricultura são sensores pequenos, né? São áreas pequenas normalmente. Então é uma área que nós podemos, é um tipo de tecnologia que ainda pode usar na agricultura via rádio, tá? E nós utilizamos como tem uma wireless interna, né, dos drones, por exemplo, que eles se comunicam especificamente só com o computador. O computador emite um sinal só para o drone, e é o drone que ele está fazendo sobrevoo, ele se comunica só com aquele computador, e aí ele começa a fazer uma transmissão quase que independente, também via rádio. Se tiver qualquer problema de comunicação via wireless, internet normal, elas comunicam via rádio para o drone voltar para o local, para fazer o percurso que você quer, né? Isso tudo são tecnologias que a gente continua utilizando. Então, mais do que nunca, você tem que utilizar esses benefícios para a sociedade, né? Para utilizar formas de melhoria da vida do ser humano. Nós temos automação residencial com casas inteligentes, nós temos pilotos cada vez mais automáticos, né? Sensor de sono, né? Ou então, se você já viu um Tesla, né, na vida, chega a assustar, né? Porque você liga o carro ali e o carro dirige sozinho para você dorme no volante. Aí, quando chega a estar perto, ele diz, acorda aí que já chegou no teu local. Aqui no Brasil, eu nunca vi, né? Quer dizer, eu nunca vi em lugar nenhum, na verdade, um Tesla, mas já vi em vários vídeos, tá, a galera comentando que é de assustar, né? Porque ele dirige sozinho, né? Então, é um fruto da internet das coisas, né? Então, é só cada vez mais, né, maximizar esse tipo de utilização. Vamos aqui para a saúde. Nós temos biotecido, né? Biopele, né? Peles que são programadas, sintéticas. Nós temos essas bands, né? Essas smart bands, cada vez mais inteligentes. Pressão arterial, calorias, distância percorrida, batimento cardíaco. Agora, como eu falei, a Mi Band 6 vem com oxímetro, né? Risco de infarto. Putz, tem uma porrada de coisa, tem melhorado bastante a vida das pessoas. A medicina à distância, né, que tem evoluído bastante, e obviamente não podia tirar essas tecnologias do agronegócio. Aqui em Alagoas tem a única empresa que está em atividade, trabalhando especificamente com agricultura de precisão e recrutando alunos de agronomia. O nome dela é Tecnoparts. Normalmente não coloco o nome dela aqui, porque é propaganda, né? Mas eu falo em aulas, né? Por isso que eu estou falando aqui. Tecnoparts, ela é uma empresa daqui, do eixo Cealba, né? Sergipe, Alagoas, Bahia, e ela está recrutando alunos, né? Normalmente a partir do 8º período, eles pegam para treinamento e tal, e tem dado bons frutos. Isso aqui, pessoal, é um aplicador de herbicida a fogo. Isso aí. Ele emite sinal de luz infravermelho, e aí quando... Eu vou tentar achar o vídeo, eu posso achar no WhatsApp de vocês. Por isso que tá essa partezinha aqui, preta, é como se fosse uma câmara, sabe? Na verdade, é uma caixa de borracha, assim, para ficar escuro, porque ele emite sinal infravermelho. Então, se ele emite sinal infravermelho, ele vai ter uma reflexão. Uma coisa é refletir a luz que o sol reflete. Tem uma intensidade luminosa, uma frequência, na verdade. Quando ele vê ele também sabe a reflexão da cultura. Você programa, imagine que ele volta lá em 600 nanômetros, tá? Mas aí apareceu de 540. Opa, é coisa que não é a cultura, queima. Qualquer coisa que não for cultura, ele queima. Emite uma chama, né? E aí tem gente que aplica que é herbicida, tem uns que é pro fogo. Esse aqui é pro fogo, porque é mais barato. E aí eu vou mostrar para vocês. Existem várias utilizações disso aí, não precisa nem... E outra coisa... Várias que não foram criadas ainda, que estão na cabeça de vocês, por exemplo. Está na cabeça de vocês. E vocês vão ter que colocar para fora, né? As ideias têm que vir de vocês. Só para finalizar, esse aqui foi o óculos da Google, é o famoso Google Glass, não sei se alguém já ouviu falar. E não deu muito certo, não. Mas era um óculos que era só uma base, assim, isso aqui era vazado,
e tinha uma tela assim, amarelinha, clarinha, aqui, ó. Inclusive, aqui em Marcel já teve, né? Já algumas pessoas usaram uns anos atrás para correr e tal, mas não deu muito certo, não. E aqui é um computador, e ele reconhece vários sensores do seu corpo, e você acessa o seu computador pessoal, seu celular e tal, via ele, que é uma máquina virtual, e você, pelo olho, pelas expressões, você tem que treinar, né? Algumas coisas, você tem que dar zoom com o olho, você tem parecendo maluco, né? Eu já vi o pessoal usando coisa de maluco, pela quantidade de vezes que você pisca, e tem uma câmera, né? Os policiais americanos usam muito isso. Tem uma câmera embutida no lado dele, ele filma o tempo inteiro em baixíssima resolução para você ficar protegido, entendeu? Então, é muito comum, não para a vida social, mas para a vida militar, as pessoas usam muito esse tipo de serviço. Bem, isso aqui, lembrando, pessoal, que era meio que isso aqui tem muitos anos atrás, era tipo uma palestra, não lembro bem, e tinha um vídeo que eu passava por fora e tal. E para finalizar essa parte, falando que a IoT, né, está mudando a forma das nossas concepções. Como eu falei, eu sou um cara do sítio, eu sou um cara que vem no mato, que passou grande parte da minha primeira infância e adolescência até 16, 17 anos no mato, e eu nunca pensei que poderia estar interagindo com tecnologia de forma que eu interajo, entendeu? Então, da mesma forma vocês, eu lembro que essa geração de vocês, ela já nasceu utilizando computadores, já nasceu utilizando celulares, alguns de vocês, né? Ou quando entendeu, quando teve tenência ou ciência do mundo, já sabia usar um celular, né? E a minha geração foi da geração de escada, da geração que não existia nada, até a geração que está nesse meio aqui. A gente tem passado por esse período de revolução, né? Então, vocês já são a geração X. Então, é interessante a gente comunicar, né? E trocar essas figurinhas, porque, de fato, o mundo vai ser eternamente essa constante mudança mesmo, mais do que nunca agora, né? Temos que aproveitar os benefícios da quarta onda, somente no nosso setor, né, que é o setor produtivo, que aqui no Brasil ainda é o terceiro setor, mas, né, vocês têm que aproveitar de alguma forma, utilizar esses meios, né, digitais ou meios virtuais para ganhar dinheiro. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu acredito que todo curso tem que ter o lado romântico, sim, né, tem que ter o lado do amor, porque eu quero, porque a agronomia, porque eu sempre quis, porque meu pai é agrônomo, meu pai não é agrônomo, mas é um técnico agrícola que a vida toda trabalhou com cana-de-açúcar, eu fui criado, de fato, no mato, e eu queria trabalhar nesse setor. O quê? Os dois, né? Ser bom, dá prazer e dá dinheiro também. Né? Exatamente. Mas eu conheço muita gente que faz só pelo amor, né? Então, não vive, velho. O curso não vai para frente. Então, as pessoas por exemplo, eu sempre gostei de música. Um dia eu vou fazer um curso de música, mas eu vou fazer uma coisa por hobby, é diferente, né? Então, a agronomia normalmente não é um curso que você faz por hobby. Você sempre faz um curso de engenharia, quase sempre você faz para ganhar dinheiro, ou então por uma realização pessoal. Eu conheço pessoas que fazem por realização pessoal. Meu sonho é fazer o que eu prometi ao meu pai, prometi à minha mãe, eu quero mostrar para meus netos, como já acabei de formar um aluno de 86 anos, né? Que eu perguntei no primeiro dia dela, por que você estava aqui? Ele falou, porque eu quero ensinar aos meus netos que o estudo é o melhor caminho. Porra, me conquistou, velho. Me ganhou. E é por aí mesmo. Então, eu entendo. Eu não sei qual é a sua motivação. Mas que, se você tem energia, tem força, o financeiro, a motivação financeira tem que ser uma delas. Ou seja, a agrônomo é uma raça que gosta de ganhar dinheiro. Não tem ponto correr. Tem possibilidade de ganhar dinheiro. E às vezes, sem querer, a gente toma até os lugares dos outros. Isso não estou falando para me vangloriar ou para vangloriar a nossa classe, não. Mas a agrônomo é uma raça entrona. Entra na área da zootecnia, entra na área da veterinária, na área da engenharia. Tendo possibilidade, a gente entra. Entendeu? E se tiver no nosso know-how de disciplinas, a gente entra. Né? E não está errado. Né? Respeitando os outros, não passando por cima de ninguém, né? E trabalhando de forma séria, você acaba conquistando seu espaço. Então, isso aqui, né? Desenvolver a cadeia produtiva de IoT no país já existe, velho. Isso aqui foi uma coisa que eu estava na época, mas já existe. Inclusive, nós temos a nossa próxima aula, que é a agricultura de precisão, né? Voltada especificamente para IoT. Então, não tem ponto correr, é um caminho sem volta. Nós utilizamos a IoT em tudo. No seu dia a dia, você, quando acorda, você está utilizando a IoT. No seu ventilador, no tecido que fez o seu lençol, na mola que fez a sua cama, na espuma que fez a sua cama.
tá? No corte da madeira, do tecido, daquela mesa compensado, na tecnologia que fez o MDF ou o MDP que você usa, tudo tem IoT. Né? A gente está trabalhando com isso, felizmente, não vou falar mais infelizmente, não. O lado que eu acho ruim é porque gera desemprego, gera muito desemprego. Fora isso, que a IoT está sendo realidade no Brasil, isso é fato. Estimular, desenvolver, manter profissionais qualificados, isso é um problema sério, isso é um desafio grande, e aí eu desafio vocês. Né? Não fechem as portas para as tecnologias. É muito comum o cara que passa aqui pela disciplina e aí aprende o que precisa só para pagar o curso e chega lá quando começa a ver ensinos técnicas. Então, vendo professores que estudaram da forma tradicional em um mercado tradicional, vocês não são fruto do mercado tradicional, entendam isso. Vocês não são frutos do mercado tradicional como nós fomos, como eu fui, como meus professores foram. O mundo de vocês é diferente, vocês têm que saber lidar com rede social, têm que saber lidar com marketing, com publicidade, com coach, né? Ser coach do seu negócio, motivação dos seus funcionários, a sua motivação. O mundo é outro, cara. Então você tem que ser um profissional diferente também. Deu para entender? Então, você tem que primeiro se estimular. E esse é um problema sério fazer isso em tempo de pandemia. Às vezes, não sei vocês, mas todo mundo... Exatamente. E outra coisa, pessoal, isso aqui não é blá blá blá, não, tá? Isso aqui não é blá 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 de professor, não. Isso é realidade. Ou você que... Eu conheço alunos que transformaram a pandemia em oportunidade, pô, né? Fazendo cursos, né? Acho que foi assim que eu comentei, né? Tem algumas plataformas que tem cursos gratuitos, tem cursos pagos que valem a pena. Aí o Udemy, né? Udemy, né? UDEMY. Também não vou fazer propaganda, vou colocar o nome. Posso colocar lá no grupo do WhatsApp, mas aqui eu não faço. Eu baixei, professor. Aí o Udemy tem uma porrada de plataforma boa de cursos, inclusive cursos voltados para o setor de agricultura, né? Cursos de adubação, de formulação de ração, de formulação de adubos, de plantio, de tudo, velho. É só você procurar. Agora, sim, obviamente que vocês estudarão isso muito em breve. Mas se você já chegar com alguma bagagem, é melhor para você, entendeu? Você vai antecipar a metade do caminho. E outra coisa, você se tornar um profissional digital. Né, que antigamente era uma coisa ruim, hoje em dia é uma qualidade. Antigamente você fala, o cara não é só sabe trabalhar no computador. Hoje em dia é uma qualidade. Que além de saber trabalhar em campo, você sabe trabalhar no computador. Deu para entender? Então... Professor, pois não. Por falar em qualificação de profissional, há uns dias atrás, a usina aqui perto, a Caeté, eles montaram uma chamada, acho que é, salvo engano, CIA, que é Sistema de Inteligência Agrícola. Aí eles até contrataram um pessoal, que é para, basicamente, eles têm uma sala agora, onde eles fazem todo o controle operacional. Eles sabem onde está cada trator, qual operação está fazendo, se está parado, se está... Tudo. Aí tem um pessoal só dedicado nisso para fazer esse controle de saber o que está acontecendo. Não, a CIA é um sonho deles há 3 anos, né? Na época que eu conheci o pessoal pelo Caetex, né, pelo grupo Caetex do Eucalipto. E eles estavam tentando fazer uma sala que estava orçada em 4 milhões, eu lembro. Acho que 4 ou 5 milhões de dólares, né? De reais não, porque todos os equipamentos eram importados. E eu lembro que convidaram o pessoal da UFO, a gente foi lá e a gente projetou algumas coisas para eles. Inclusive eu comentei sobre o RFID, que era mais barato do que o sensor. Porque, assim, tem que entender uma coisa, pessoal. O RFID tem problemas. Porque existem muitas rádios clandestinas, elas interferem em sinal, entendeu? A frequência muda. Então, imagina você está usando uma rádio e outra rádio começa a entrar no meio, entendeu? Então, acho que é o Fernando, não lembro bem do setor, da pessoa que estava responsável pelo setor. Eu lembro que tinha um cara que era responsável pela eucaliptocultura, que ele até foi desligado. Ele pediu... não tem esses pontos de ônibus de eucalipto aqui em Maceió? Ele é o responsável por esses pontos. Ele tem uma empresa, ele representa agora uma empresa que é o que faz esse tratamento de eucalipto aqui. Estou tentando lembrar o nome dele, cara, ele não está vindo. Mas, enfim, ele foi nosso aluno aqui do mestrado em produção vegetal. E ele levou a gente lá e tal, e o pessoal estava achando muito caro. Era 4 milhões, mais barato que a gente era 4 milhões de dólares. E eu lembro que, ano passado, alguém tinha me comentado, já estava em torno de 500 milhões.
Ou seja, já conseguiram baratear o custo para 500 milhões com a utilização do RFID, né, de algumas tecnologias. Então, a mesma caixa que tem lá no ônibus, tá? Tem nos tratores, tem nos implementos deles, nos caminhões. A questão eram os sensores. Onde você ia colocar as antenas para se comunicar com eles, entendeu? Porque você pode ou ter um sensor no caminhão, no trator, que seja extremamente expansivo, que ele amplie a área de atuação, ou uma antena que pegue o sinal fraco, entendeu? Que é a diferença. Porque às vezes o sensor, você comprando um sensor para o caminhão, para o trator, que ele seja capaz de emitir um sinal muito forte, para muitos ia ser muito caro. O que é que eles fizeram? Compraram super antenas. E essas antenas, eles conectaram a caixas normais, e está dando certo. Eu visitei no início, antes da pandemia, em janeiro. E estava muito incipiente ainda, sabe? Tava começando a montar. O Baiano, que é um cara das antigas que trabalha na PetriBlue, no grupo PetriBlue, né? Que estava montando, ele é um programador profissional, formado em informática para isso, né? Engenharia da computação. Ele mostrou o projeto sensacional, sabe? A coisa do outro mundo, assim. O pessoal da Caeté é bem vanguardista para essas coisas. E eu fico feliz agora que já entrou em ação. Não sabia que estava em ação já. Eu sabia que eles estavam tentando, né? Mas alguém tinha comentado que iam fazer isso só depois da pandemia. Não sei quem é. Algum aluno, o professor Renan, acho que ele dá muito por lá, comentou que o pessoal estava pensando em montar só depois da pandemia. Agora, eu sei que tem a residência universitária aí no SEC, agora, não sei se vocês estão sabendo, no curso de Engenharia Florestal, momentaneamente, mas vai abrir para agronomia logo, logo, e eles contrataram pessoas, a Caeté contratou pessoas, né? Então, não sei se é para esse setor. Inclusive, os alunos, dentre esses alunos, tem uma aluna minha, a Letícia, que está lá também, e ela é fera na parte de programação. Não sei se é já pensando nisso também, né? Eu sou daqui de São Miguel também, professor, mas desde o ano passado que eles já estão usando já. Já do ano passado, né? É. Eu não sabia não, né? Sabia não. Eu sabia que eles estavam tentando, em janeiro, quando eu fui antes da pandemia, eles estavam tentando montar. E assim, mas eles estavam com uma equipe muito boa, sabe? A equipe deles de engenheiros de software estava muito punk, velho. Equipe muito boa. Nossa, é uma equipe que gera o Sebrae, velho. O Sebrae daqui, né? E o Sebrae que dá suporte a todas as empresas de aqui, entendeu? E eles contrataram essa galera aí. Então, que bom, velho. Fico muito feliz. Então, quando as aulas voltarem, né, a atividade presencial, vai ser uma visita que nós vamos fazer, né? O pessoal da agroinformática vai fazer visita, com certeza. O pessoal lá, totalmente parceiro, né? Abre as portas para a gente sempre que a gente precisa lá e vice-versa. Então, até por isso também foi bom vocês terem comentado, porque essa questão aqui de políticas públicas não existia no Brasil, né? Não existiam fóruns, não existiam bancadas políticas para isso. E hoje em dia, né, desde o ano 2018, eu acho, não lembro bem, já existem políticas públicas voltadas para a introdução de tecnologias com IoT, né, Internet das Coisas. E é por isso que gera tanta grana, sabe? Gera muito dinheiro. Todas essas aqui são ações que essas minicons, né, que são as grandes empresas que investem em pequenas oportunidades, em pequenas inovações para melhorar os rendimentos deles. Então, elas contratam pequenas empresas para, como foi feito agora aí, para tornar o sistema mais rentável, mais leve, né? E aí tem algumas implantações, né, que foram feitas. A Inova Telecom, que eu vou mostrar na próxima aula, que determinou, que parametrizou a agricultura de precisão como um setor do agronegócio, que até então não existia, era uma coisa muito amadora, assim, sabe? Foi criada uma câmara de gestão, né, de acompanhamento, junto com decreto, com portaria, junto com o Ministério Público, né, o governo federal. Tem um fórum brasileiro da IoT, né, e tem conselho consultivo, para incentivar, como eu falei, a difusão ou a oportunização para pessoas mais humildes do IPv6, né, que é um protocolo mais seguro e mais acessível para isso. E hoje em dia existe uma agenda. O que é uma agenda, pessoal? São ações programadas pelo governo para incentivar os setores. E todas essas agendas são voltadas para a agricultura. Então, aumentar recurso humano, mapear setores, criar interfaces que sejam mais comunicativas com o usuário. Um exemplo foi o CAR, Cadastro Ambiental Rural,
que até então era feito presencialmente, né, o cara tinha que sair da propriedade dele para ir num órgão para fazer o cadastro da propriedade dele. Hoje em dia, os caras fazem pelo celular, pelo tablet, uma plataforma super leve, inclusive o SECA ajudou a criar, um aluno do SECA nosso, ajudou a criar o software que eles utilizam no cadastramento rural, né? Então, o governo tem trabalhado, não estou falando levantando bandeira de AB, não, tá? Não estou falando partidarismo, não. Estou falando os governos que surgiram, inclusive esse atual, têm investido, basicamente, né, muito no setor agrícola e na parte de pesquisa, né? Se alguém tem que tiver curiosidade, assim como eu tinha, né, diminuiu, porque não estou andando mais de carro no horário, né, que era a hora que estava voltando do SECA. A Voz do Brasil. Mas eu, de vez em quando, eu entro no site e tem muita inovação. Tem uma parte só da agricultura, uma agenda da agricultura que basicamente é voltada à tecnologia. Basicamente. Quando eu falo tecnologia, pessoal, eu estou me referindo a tudo aquilo que está envolvido com a tecnologia. Eles, mas o governo está distribuindo grão de milho. E a tecnologia que foi gerada para melhorar o banco de germoplasma dos milhos. Deu para entender? O melhoramento genético é uma parada que tem crescido demais, velho. E aí, eu lembro que o professor Geraldo Veríssimo, que é aí do PMGCA, né? Ele comenta que, antigamente, para você determinar a idade mínima para você conseguir determinar um novo clone de cana-de-açúcar, clone, uma variável, uma variedade, de fato, eram 16 anos. Com a mineração de dados, isso aí diminuiu para 6 anos. 10 anos já foram perdidos, só por conta da tecnologia. Né? Saber fazer cruzamento entre os irmãos germânicos, pegar qualidades genéticas no banco genético, em vez de esperar expressar a genética em campo, entendeu? Então, por isso que o SECA é o maior produtor de variedades BR, do gênero, do grupo BR do Brasil. Né? A BR 72579 é só uma delas. 92579 é só uma delas. Né? E é a mais famosa do Brasil, mas existem outras. Né? Outras, inclusive, mais produtivas, que não tem o problema do caldo escuro, que não tem problema com a ferrugem vermelha, tá? Então, são barreiras que estão sendo melhoradas geneticamente, sem crossing over, sem mexer na parte genética, sem cruzamento, sem transgenia, tá? Sem transgenia, melhoramento. Você pegar pólen de um com a flor do outro, gerar um seedling e assim ser testado. É tudo natural, beleza? Só que com tecnologia. Então, para finalizar, da mesma forma que a internet e as comunicações móveis revolucionaram a humanidade, a IoT também irá revolucionar com foco na prestação de serviço à sociedade e no aumento da eficiência do setor produtivo. Então, não existe como você pensar hoje em dia um setor, qualquer setor, pessoal, estou falando inclusive pessoal, se você pensa em abrir um negócio, se você pensa em fazer um curso, se você pensa em estudar hoje em dia sem falar em IoT. Então, é por isso que eu faço questão de, antes de entrar em agricultura de precisão, falar da IoT, e era isso que eu tinha para hoje, para vocês. Temos aqui tem mais 2 apresentações. Isso aqui é um plano nacional de estratégias. Tá? Isso aqui era mais para mostrar política. Não coloco mais na disciplina, não faço parte mais de avaliação e tal. Mas, como eu sempre usava nas outras turmas, eu vou deixar para vocês, quem tiver interesse em ver como é que funciona esse fluxograma de normas, de leis, dá uma lida lá, tá? Quais são os potenciais que a gente tem, né? Quais são os decretos. É uma apresentação que tem, como eu falei, 26 slides. Eu não costumo fazer apresentação com mais do que 30 slides, normalmente, são apresentações curtas. E aí tem explicando de onde é que vem dinheiro, como é que você faz para fazer esse curso. Se você quiser se qualificar como agrônomo ou como estudante, onde é que você busca os sites do governo para fazer isso? Tem um passo a passo aqui que você pode buscar, tá? Aí, como eu falei, não faz parte do meu elenco de aqui, porque eu percebi que eram muito específicos, tá? Muito específicos, mas eu oportunizo para vocês aqui. Só informações que eu acho interessantes, né? Que o setor rural é a segunda maior cadeia de conglomerados, né? Que junta grana para dar IoT. O setor rural está aqui, ó. A cadeia de cidades e fábricas, elas estão juntas, por isso que aí o setor 130 empresas direcionadas, diretamente utilizando, grandes marcas, tá, que trabalham diretamente com
essas informações de IoT. Lembrando que não sou eu que estou dizendo isso, tá? O BNDES, dados do ano passado, 2020. Então, tem várias aplicações, então vocês podem olhar aqui. É uma das matérias que estará para vocês lá. Aí tem um passo a passo de, como eu falei, de cursos, de onde você vai buscar esses cursos, se você quiser se especializar. Existem cientistas só para esse tipo de setor na agricultura. Não existe aqui no Nordeste ainda. Não existe no Nordeste ninguém que estude especificamente isso. Mas já no Rio Grande do Sul tem um mestrado em agricultura de precisão, um doutorado lá, e a galera usa muito isso aqui por lá, tá? Enfim, mas tem até o setor, aqui o setor rural está aqui. É o segundo maior setor, onde é que se usa e tudo mais. Está aqui disponível para vocês, eu vou disponibilizar também. Dúvidas, pessoal? Vocês guerreiros ficaram comigo aqui ainda. Professor, a dúvida maior da gente é saber a nota da AB1 e preparar para a AB2, que o caso está sério para o nosso lado. Ah, tá certo. Olha, vamos lá. A B1, terminei a correção das provas. Foram boas. Eu tentarei postar hoje no sistema. Vai depender muito disso aqui, olha. Tirando a minha, eu sei que o resto foi bom. Isso aqui. Tirando isso aqui, como eu falei, né? Que eu estou com pedreiro, estou em construção. Você sabe como é obra, e obra só vai no olho do dono. Quem perdeu a B1 vai ter outra prova depois? Como assim? Não entendi, Tiago, repete. Quem perdeu a B1 vai ter uma prova para... Vai ter reposição. Eu já comentei com o professor, como eu falei, com o professor Rinaldo, e aí vai ser tudo normal. A gente vai atrasar 1 ou 2 semanas, eu falei com ele, mas aí ele falou que é tranquilo, tá dentro do cronograma geral, né? Da minha programação eu vou atrasar 1 ou 2 semanas, mas aí tá tranquilo, que ele falou que eu me acertasse com vocês. Então, ninguém vai ser prejudicado. Tranquilo, professor. O que eu não quero é me prejudicar, e sendo assim, atrasando, mas dando a aula no período certo, fica bom demais. Não, porque aí a gente vai correr, né? Não vai ter correr nada, não. Assim, vocês vão ter que assistir só os vídeos, né? Acho que são 6 vídeos. Né? Vocês vão ter que assistir os vídeos. Agora sim, a AB2 é o seminário, né? O trabalho com o seminário. Agora, a reposição é que você vai fazer a reposição ou da AB1 ou da AB2. Aí eu monto. Se for o caso, a gente pode, na próxima aula, a gente discute sobre esse cronograma aqui com vocês. Ok? Pronto, fica melhor a gente já programa. E divide os grupos. Tem nem grupo ainda pronto. Muita gente não tem nem grupo pronto. Vamos falar sobre isso aqui. Fabrício, fala comigo aí depois no privado, que eu vou, para a gente atualizar esses grupos, né? Os trios de vocês. E quem não quiser optar em fazer o trabalho, eu vou fazer uma provinha por fora, uma prova escrita, né? Prova, no caso, vai ser online, né? Quem não tiver equipe vai ter que optar para fazer a prova. Sobre IoT, sobre agricultura de precisão, enfim. Tá bom? Basicamente é isso. Professor, esses grupos não já havia feito no início? Mas tem gente que não tem grupo ainda. Sim, quem não tem, mas quem tem. Não, quem tem continua. Eu tenho 8 aqui. Quem tem continua, mas tem alunos que não tem grupo ainda, entendeu? Até porque a minha pergunta é a questão seguinte: nós já temos material que seria para ter feito, não foi feito ainda. Aí eu gostaria que mantesse o mesmo grupo, né? Sem problemas. Aqui tá de vocês, eu não me meto com o grupo. É com vocês. Eu particularmente não estou em nenhum grupo, não. Eu acho que não estou, não. Realmente eu não estou. Veja que sua galera aí, se tem alguém faltando, com certeza vai ter alguém que está sem grupo aí. Veja com alguém, beleza? E também, professor, é a questão da minha prova, da primeira, que ficou do senhor refazer. Aí eu deixei mensagem lá no seu PV. Dê uma olhada, por gentileza. Beleza. A gente conversa depois. Tá bom? Tá, obrigado. Alô, pessoal. Fabrício, me cobra aí o roteiro, tá? Me cobra o roteiro que eu mando para você agora. Manda agora para você. Beleza? Falou, pessoal. Bom dia para todos. E qualquer dúvida, demora, mas responde. Fala comigo no privado aí. Demora, mas responde. Professor. Oi. Já tem data para o trabalho? Eu vou olhar a agenda porque mudou.